Não, mas eu falo pro torcedor, ele tem que saber uma coisa, o torcedor do Flamengo. Foi criado uma maneira, né? Vamos trabalhar 6 anos, o tempo que vocês estiveram lá trabalhando, de quê? De mudar esse perfil do Flamengo. E vocês mudaram. Você, para ser campeão da Libertadores, ninguém é hoje. Não, você tem que jogar a Libertadores. Você precisa ter experiência na Libertadores. E vocês seguiram jogando a Libertadores. Eu tenho uma perspectiva diferente em função daquilo que o pessoal todos pensam, né? Por exemplo, todo mundo dá uma importância muito grande a Libertadores das Américas, né? Atualmente também está se dando mais importância também a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é mais pela grana. É um tiro curto. A grande você vai direto para a Libertadores. Financeiramente é o maior, e te dá acesso direto a Libertadores, né? Mas na minha concepção de equipe, né, para que você vença uma Libertadores das Américas, eu acho que você tem que ter uma equipe sólida, né? E a solidez, ela vem com campeonatos duráveis. É isso aí, seguido. Constância, isso né? aí. Então, para mim, a competição mais importante, porque requer uma constância de vitórias, é o Campeonato Brasileiro, que se torna mais difícil, né? Quando você se torna vencedor internamente, com campeonatos longos, isso requer uma consistência competitiva grande, que vai lhe dar uma estrutura de bagagem maior para disputar uma Libertadores, né? Porque a Copa do Brasil, ela é uma competição curta e é mata-mata, né? Eliminatória. Você joga a Copa do Brasil, você tem direito a eliminar um clube se aquele clube hoje não fizer um grande jogo, né? Então é uma competição ilusória para disputar, na minha opinião, Libertadores das Américas. Uma competição com constância é o Campeonato Nacional, que ele é longo. Se você for regular dentro do Campeonato Nacional, se você fizer competições desde o início até o final com constância, com vitórias, você cria uma mentalidade vencedora, cria um coletivo vencedor que vai lhe dar uma bagagem, uma estrutura mental para encarar uma Libertadores das Américas bem. E aí você vai estar muito mais perto de vencê-la, como você pode vencer ganhando a Copa do Brasil, mas você vai ganhar hoje, mas não vai ganhar o ano que vem. A solidez de vitória, de competitividade, durabilidade, de constância, ela vai te dar títulos consecutivos, na minha opinião. Legal. Tem um jogador que a gente falou, eu falando com o Torre, Stojkovic, né? Nossa, o Pixi. Era essa bola mesmo que o Torre fala. Não, eu brinco que eu joguei só 2 vezes e eu achava ele fantástico. Eu achei ele era muito parecido com o Zico, assim, a maneira, né? Ele tinha a característica. Ele tinha alguns toques assim na época que lembrava muito o Galinho. Mas ele era um jogador muito fino. O sérvio, né? O iugoslavo. É um brasileiro, né? Da Europa, justamente. A gente sempre falava desses termos, né? Infelizmente, a nível mental, o sérvio não está à altura da Europa, né? Porque eles são descontraídos, eles não levam a parte física muito a sério, mas eles são dotados dessa habilidade realmente. E o Pixi era realmente um grande jogador. Eu tive o prazer de jogar com ele 2 anos. Marselha, né? Em Marselha. Ele jogou 1 ano comigo, depois foi emprestado pro Atalanta, depois retornou, mas ele era mesmo um craquíssimo. Cracaço, um dos melhores jogadores. Eu tive a felicidade, eu digo às vezes as pessoas têm infelicidade, não. Eu queria ter jogado contra Pelé, Garrincha, esse cara, né? Eu queria ter a curiosidade de jogar com esses grandes jogadores, Carlos Alberto e tanta gente. É verdade. São fantásticos, eu não tive essa sorte. Porque faz a gente evoluir, né? Evoluir, esse cara é um deles, né? Justamente. Né? E passa toda essa tua história na Europa, né? Você para onde? Onde é que o último... Eu paro no Kashima Antlers. No Kashima. Eu já tinha encerrado no Benfica, né? Em final de 95. E aí o Zico me ligou no início de 96 e pediu para mim ir para Kashima. Porque na época o Edu era o treinador, né? E ele pediu para a gente poder tentar ver se conseguia colaborar com o trabalho do Edu, e para mim foi uma honra tremenda poder ter ido ao Kashima.
eu já tinha mesmo mentalizado que ia parar de jogar bola, mas um pedido do Zico, a gente nunca podia deixar de Os japoneses conheceram a trava. Conhecer. E já estava grande também, né? Continuava sempre grande. Aquela trava de jogador de rugby, né? É que eu usava trava de jogador de rugby. A gente vai falar dela. Né? Então aí fui pra lá, pro Japão, onde eu tive o prazer de jogar com o Mazinho, que jogou no Bayern de Munique, centroavante. Com o Leonardo, com o Jorginho, né? Então nós tínhamos lá um time exemplar, muito bom, tinha muitos bons japoneses. Tínhamos o Jaime como treinador auxiliar do Edu, tinha o Zico lá na coordenação, tínhamos o Abelha, um jogador que jogou no Flamengo, era goleiro. Então nós tínhamos ali um clã de brasileiros, legal, né? Que foi muito bom e que até hoje permanece, né? Amizade, né? O Zico ele tem essa grande importância pelo desenvolvimento que ele criou lá no Japão do futebol, e o Kashima é apaixonado nessa. O Zico tem isso. Eu te pergunto, o que está faltando no Brasil, Moza? A gente está falando muito de metodologia, de trabalho. O ex-atleta mais fincado nos clubes. Eu acho que é importante ter. Claro, tem que estudar, tem que você, né? Eu acho que é importante ter essa evolução, não é? Essa evolução do futebol moderno, desse conhecimento mais metodológico, não é? Mais organizativo dos treinos, mas é fundamental quem jogou, né? É fundamental você ter essa mescla entre a prática e o conhecimento metodológico, né? Porque o conhecimento metodológico, ele é universitário, ele é de conhecimento fisiológico, não é? Mas que não é da prática. A tática é importante, mas a técnica é que resolve no campo. Eu acho que, a minha opinião, o conhecimento, a estrutura da equipe, o modelo de jogo, ele não engessa ninguém. Né? Muito pelo contrário, ele dá uma organização à equipe, um jogo mais posicional, mas que você pode ter dinâmica, não é? A dinâmica, ela é entendida, Ricardo, dentro da compensação posicional, não é? Nós podemos, você, por exemplo, você pode jogar na ponta, eu jogar por dentro no meio. Desde o momento que eu saia para a ponta, você vem jogar dentro. Aí é que está o conhecimento do jogo tático. Eu tenho que saber, quando eu estiver na tua posição, qual é o comportamento que eu devo ter. E às vezes, quando o treinador direciona uma observação para determinado jogador em determinada posição, o que acontece? A maioria dos jogadores estão ali tocando bola para o lado, não toma atenção. E aí cria uma certa dificuldade para haver essa dinâmica dentro de uma estrutura. Todos os jogadores, na minha opinião, e foi isso que eu aprendi lá fora, você tem que saber qual é a movimentação de todos os teus colegas, para que quando você saia lá de trás, que vai utilizar um outro posicionamento, haja uma permuta posicional. Um exemplo disso é o Guardiola, né? O Guardiola põe jogador para jogar ali, tira dali, põe aqui, e os jogadores todos jogam, né? Nós, quando éramos pequenos, não havia posição. Jogávamos tudo. De ponta, de tudo. Até no gol foi, né? Porque às vezes nós tínhamos que fazer revezamento, né? No revezamento, ele passava por jogar. Todo mundo atacava, todo mundo defendia. O futebol moderno é isto. Não requer determinada posição fixa para você jogar. Você tem que ter um entendimento coletivo e fazer com que você preste atenção em todos os movimentos dos teus colegas todos, para que essa equipe ela tenha dinâmica. Senão, sim, vai engessar. Se eu só fizer uma posição, você só fizer a tua, eu só vou jogar aqui, e essa equipe vai ficar facilmente previsível, né? E facilmente de ser marcada. Se houver um entendimento posicional, se todos os jogadores souberem posição por posição, qual é o comportamento com bola e sem bola, aí sim pode haver uma grande dinâmica dentro do campo e os jogadores ocuparem a posição uns dos outros facilmente. É preciso haver concentração, é preciso querer aprender, é preciso estar disponível para escutar, né? E é preciso cumprir. Pois é, em 94, te incomodou o corte? Você sentiu? Ricardo, eu não vou dizer para você que não fiquei bastante triste, fiquei muito triste, e muitos anos até.
Porque foi a única oportunidade que eu tinha. A última nossa, minha sua. Que eu tinha de poder chegar um dia a ser campeão do mundo, que é o único título que eu não tenho na minha vida, né? E eu estava em perfeitas condições. Teve uma situação do medicamento que eu utilizava para recuperar de um dia para o outro, que se chamava Sargenot, que você deve conhecer. Vocês falaram do joelho, mas não era que você estava jogando joelho, aquilo, né? Não tinha nada. Eu tive sempre problema no meu joelho a minha vida inteira. Ricardo Gomes não é ser jogador, né? Ainda mais, né? Mas eu sempre joguei, né? E jogava, e vinha jogando sempre. Só que no exame sanguíneo deu uma alteração nas taxas das enzimas. E aí a comissão médica achou que eu não podia fazer esforço, né? E que tinham que fazer um novo exame. E eu liguei para o médico do Benfica na época, Dr. Bernardo Vasconcelos, que você deve conhecer, e falei com ele sobre essa situação. E ele disse que era por causa do Sargenot, que era para mim ficar 2 dias sem tomar, refazer o exame, que ia dar tudo normal. Mas aí o corpo clínico da seleção brasileira não entenderam desta forma, falou que não tinha tempo. E aí eu percebi bem que não queria que eu estivesse na seleção. Aí eu fiz as minhas malas, falei com o Parreira se ele sabia de alguma coisa, ele também disse que não sabia de nada. Aí eu pedi um táxi, entrei no carro e fui embora. Porque eu gosto muito de trabalhar onde as pessoas querem que eu esteja lá. Que você se sinta bem, na verdade, né? Então aquilo me perseguiu durante muitos anos, porque naquela seleção era muito boa, não é? E te digo mais, moço, a de 90, eu digo até hoje, era melhor do que a de 94. Era muito melhor. Mas naquele era uma outra estrutura, tinha o Parreira, onde estava mais organizado. E outra coisa, foi uma lição para 94, muita vaidade ali, 90, erro de todo lado, queriam botar coisa, mas culpa no Lazarone. Você já passou. Os erros, né, você conserta. É uma coisa que me tiraram de ter sido campeão mundial, mas enfim. Você é campeão. A gente também não pode ter tudo. Né? Você é campeão também. Agora, moça, para terminar, se fala muito hoje em treinadores estrangeiros sem vindo, você conhece muito bem o Jesus, né? Comparações, né? Agora, nos últimos dias, falava para cá, falava para lá, o Jesus deu uma entrevista há um ano atrás, nego se pegou naquilo e voltou toda aquela história. Realmente o treinador brasileiro, na tua opinião, está defasado? O que acontece? Não, eu não acho que esteja defasado, eu acho que há uma falta de entendimento que a nível de treino, a intensidade de treino tem que ser outra, né? A organização tática de uma equipe, ela tem que ser exigida, né? As dinâmicas da equipe, ela tem que acontecer. Para isso é necessário haver cobrança, né? É necessário que aqueles jogadores ditos mais técnicos, eles exerçam comportamentos no campo como exercem os outros mais novos, né? De atacar e defender, né? De cobrir, de ajudar a recuperar a bola. Isso tudo tem que haver uma exigência maior, né? É aquilo que se trabalha hoje em dia na Europa, né? Se você for prestar atenção, os nossos jornalistas, depois do último Mundial, ficaram surpresos com o comportamento do Eden Hazard, né? Que atacava e defendia. Incrível. Um jogador daquele nível. Se aquele faz, por que os nossos não podem fazer? Né? Eu acho que não está defasado. Nós temos aqui grandes treinadores, né? Nós temos treinadores que já trabalham no futebol um pouco mais moderno, que é o Thiago Nunes, né? Nós temos o Mano Menezes, que é um grande treinador. O próprio Carrilli é um excelente treinador, muito bom, né? Porque trabalha uma organização muito boa. Do Inter. O Aldair é um bom treinador. O Renato Gaúcho é um bom treinador. O Fernando Diniz é um bom treinador. Eu vejo jogos na equipe, na segunda liga, né? Na Série B, há bons jogos com a equipe bem organizada. Então, eu acho que, na verdade, passa mais pela cobrança do comportamento dos jogadores, né? Essa exigência do treinador brasileiro para que o ritmo seja mais elevado. Amigo, obrigado. Que bela entrevista. Como eu aprendo com você. A gente tem muita coisa para falar, sobretudo sobre formação. Não, mas isso a gente vai falar. Isso é a primeira parte. A gente vai falar de muitas coisas ainda. E principalmente quando a gente jogava na nossa época, que a gente ia para o quarto de Moser. Terminava os jogos, ou antes do jogo, 18 jogadores lá. Fumaça correndo. Era um cassino. Cigarro, cerveja. Chegava dentro de campo. E nunca atrapalhou, né? Nunca. Que responsabilidade a gente tinha, né? Valeu, amigo. Obrigado por tudo.